Chegou o momento da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Pedi para a pastora colocar em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos ler todos juntos esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 2. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão com a Bíblia, todos estão com a Bíblia aberta, irmãos? Os irmãos abrem sua Bíblia aí, vou estar lendo. Já conseguiu colocar ali? Louvado seja o nome de Jesus pela vida da pastora. Aleluia. Ela falou assim para Deus: Deus, eu não sou inteligente, Deus. Queria aprender a mexer no computador, fazer arte, Senhor. Me dá um pouquinho só de inteligência, Deus, só para eu poder fazer essas coisas. Oração sincera. Deus tem abençoado a serva de Deus. Amém? Não fez curso não, mas foi Deus que tem ensinado ela a mexer nos aparelhos, nessas postagens que os irmãos vêem no grupo. É Deus que tem ensinado ela. Assim como Deus lá antigamente, quando foi construir o templo, né, deu sabedoria às pessoas para que eles construíssem, né? Pessoas que não mexiam com ouro, né? Pessoas que mexiam com ouro, irmãos, horríveis, agora mexia como pedreiro. Pessoas que mexiam serviços leviano, agora mexia com serviços difíceis. E Deus faz isso, irmãos. Oração sincera. Vamos lendo todos no 2? 1, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, pode tomar assento, em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Aleluias. O tema, aleluias, esta noite, irmãos, dessa palavra que Deus tem colocado no meu coração, é o zelo de Deus. O zelo de Deus, irmãos. O zelo, por definição, né, é um forte cuidado, uma grande disposição, preocupação que se dedica a alguém ou a algo. É uma definição, né, geral de zelo. De alguém que se dedica, né, que se disponibiliza, que cuida, que vela. Quantas coisas, né, nesta vida, né, nós buscamos ter zelo. Nós buscamos, às vezes, com pouca, nem com tantas forças, né, nem com tanta coragem, mas nós tiramos, porque nós emocionamos, né, algo nos alegra, né, que a gente tira forças aonde não tem forças. Às vezes ficamos até várias horas, né, vários dias ali pelejando para cuidar, para restaurar, para manter. E aqui Paulo, irmãos, nesta carta aos Coríntios, ele não diferente, irmãos, como nós temos que ser, mas dando um exemplo, que ele preparava agora a igreja, irmãos, né? Segunda carta aos Coríntios foi uma carta para restabelecer algumas ordens em Coríntios naquele tempo. E aqui no capítulo 11, ele mostrando o cuidado que ele tinha. Mas não somente o zelo dele, mas que a igreja ela fosse preparada ainda com o zelo de Deus. Com o zelo de Deus. Neste momento, irmãos, que Paulo ele estava trazendo esta palavra, a igreja passava por algumas dificuldades. Nós lemos logo no começo da leitura oficial, no capítulo 5, vou ler aqui o capítulo 5, diz assim no versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis tudo que se fez novo, irmãos.
e ele mostrando que muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores estavam tentando entrar dentro da igreja, e agora dificultar as pessoas a chegar ao céu, dificultando as pessoas a chegarem a Cristo. Paulo queria apresentar a igreja, irmãos, não a igreja em quatro paredes, né? Coisa boa, nós podemos cuidar aqui da igreja física, mas é melhor ainda nós preocuparmos com a igreja espiritual, que somos nós, somos eu e você, irmãos. Nós somos igreja de Deus. Aleluia, nós temos falado aqui pelas quartas-feiras sobre renúncia, né? Um tema forte, um tema que muitas igrejas nesses últimos tempos têm omitido, porque têm ficado no comodismo, buscando aquilo que é agradável aos seus ouvidos, né? Que massageia o ego, mas que não tem levado as pessoas para Cristo, tem dificultado as pessoas até chegar a Cristo. Então nem sempre, irmãos, o mais fácil é o melhor, nem sempre. Nós trazemos a responsabilidade de pregar a verdade, e muitas vezes a palavra para limpar, ela dói. E Paulo, ele tinha a ousadia de falar a verdade. E aqui ele combatia os falsos profetas, os falsos mestres, a apostasia das pessoas, agora muitos querendo voltar aos rudimentos antigos, obrigando as pessoas, né, colocando fardos pesados sobre as pessoas. Mas o que me chamou a atenção dessa preocupação de Paulo, isso que nós temos feito, né, tentado fazer com a ajuda de Deus e do Espírito Santo todas as quartas-feiras. Hoje não é culto de doutrina, irmãos, hoje não é dia, né? Até se fosse Deus mandasse, né, a gente trazer uma palavra de doutrina, tudo bem. Mas nós entendemos que domingo é o culto com a família de adoração a Deus. Estamos começando uma semana e queremos combustível, irmãos, para vencermos mais uma semana. Nós queremos buscar Deus, o que o Senhor tem para mim, Senhor Deus, durante esta semana, fala comigo. E todos nós chegamos na casa de Deus, irmãos, com passarinhos, né? Filhotinhos de passarinhos com o bico aberto, assim, Deus, me alimenta, Senhor, alimenta a minha alma e minha vida, Senhor. Que coisa boa é chegar na casa de Deus com o coração aberto, irmãos, como terra boa, aleluia, sem reservas, e falar assim, Deus, fala comigo, Senhor Deus. E Deus, Ele vem dos altos céus, nos abraçando com o Teu Espírito Santo, e nós podemos sentir a presença dEle, irmãos. Que coisa boa. Mas eu quero te dizer, não perca os cultos de ensino da quarta-feira, e não perca, irmãos, faça o possível para estar na escola bíblica dominical também, porque são os cultos de ensino, a escola dominical que nos fortalece dia após dia, irmãos, dia após dia. É o momento que nós temos para a gente aprofundarmos mais com Deus. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, Paulo estava dizendo com o zelo de Deus. E este é o tema esta noite que eu quero adentrar com os irmãos. O que é o zelo de Deus, irmãos? Porque nós buscamos a zelar de tantas as coisas, empregar forças e tempo, irmãos, em tantas coisas nesta vida, e muitas coisas nós deixamos de atentar e deixar de zelar. Uma das coisas importantes que Deus nos deu foi o Espírito Santo. Foi o direito da salvação através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Será que nós temos zelado? Será que nós temos pensado, Deus, o Senhor me mostrou, me revelou a palavra, mostrou o novo evangelho do arrependimento, me fez assentar entre príncipes, colocou entre pessoas boas, Senhor Deus. Mas porque muitas coisas sobreveem na minha vida, Senhor Deus, que eu não consigo permanecer e ter constâncias no teu caminho. E é verdade, irmãos, que nunca foi fácil. Nunca, e Jesus também disse que não seria fácil, irmãos. Mas Ele nos garante a salvação. Mas nós temos que pensar que esta peleja, irmãos, nós não estamos sozinhos. Que quando Deus nos chamou, Ele se responsabiliza e Ele garante que estaria conosco, irmãos. Só que nós não entendemos e muitas vezes nós não enxergamos o cuidado e o zelo de Deus para conosco. Será que nós temos percebido, irmãos, e entendido e visto o zelo de Deus para com a nossa vida, para com a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, os nossos projetos, os nossos futuros? Será que nós temos enxergado?
Ou será que nós estamos vendo somente hoje no presente, temos esquecido do passado que Deus fez por nós? Nós temos perdido a esperança no que Deus pode fazer amanhã. O presente tem sufocado, aleluias, esta visão, este zelo de Deus, né, que Ele tem tido para conosco, dia após dia, porque Deus tem zelado de nós, irmãos. Não é as circunstâncias que nos rodeiam, irmãos, que fazem isso limitar o zelo de Deus, de forma alguma. Como já foi falado aqui esta noite, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluias. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim: não te encurvarás a elas, nem te servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aleluias. Então, quando nós éramos longe de Deus, né, com o coração ruim, pessoas perversas, Deus está falando que Ele visita até a 3ª e 4ª geração. Às vezes não entendemos porque muito mal vem sobre a nossa descendência, irmãos, porque muitas coisas nós herdamos. Porque o homem, ele é mau, o ser humano, ele é mau. Depois que ele teve a queda no jardim do Éden, irmãos, que conheceu o bem e o mal, a tendência do homem é fazer o mal e poucas vezes fazer o bem. Por isso que nós precisamos estar perto de Deus e perto de Jesus constantemente. Porque Deus, Ele visita até a 3ª e 4ª geração. Mas o que nos alegra é que no versículo 6... e faço misericórdia a milhares, ou seja, até a 1000ª geração, aleluias, dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Aleluias. Então nós vemos que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é maior do que a justiça dele. Ou seja, enquanto as pessoas odeiam, buscam estar longe de Deus, e eles recebem, né, o preço do pecado, mas aquelas pessoas que buscam amar a Deus e obedecer os seus mandamentos até a 1000ª geração, elas são abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos então a importância, a preocupação de Deus para com a humanidade, para com o ser humano, para aqueles que estão perto dele, para aqueles que amam e buscam ele. Porque Deus, Ele é zeloso. Deus, Ele empenha força. Deus emprega, aleluias, disponibilidade. Deus nunca está cansado de nos ajudar, irmãos. Nunca, diferente de nós. Às vezes tentamos ajudar as pessoas e rapidamente nos cansamos. Achamos que somos fortes, mas nós não conhecemos as nossas forças. Mas o nosso Deus não. Ele não cansa como nós, irmãos. Ele zela dia após dia no nosso levantar e o nosso deitar. Aleluias, Ele está zelando por nós. Aleluias, que possamos, que Deus, o Espírito Santo do Senhor nos ajude a enxergar isso, a ver isso, não ficar limitado ao tempo, irmãos, ao presente, mas que possamos estender a nossa visão, aleluias, ao Senhor. Nós já pensamos quantos fios de cabelo nós temos? Né? Uns aqui esta noite têm mais cabelo, outros têm menos cabelo, né? Como eu. Mas nós não contamos, irmãos. Se vamos parar agora, vamos parar o culto agora para contar quanto fio de cabelo. Ninguém aqui sabe quantos fios de cabelo. Talvez você foi tomar banho agora, deve ter perdido uns 10 fios de cabelo. Foi pentear o cabelo, né? Perdeu uns 20. E mesmo assim você não sabe quantos ainda restam na sua cabeça. E o teu Deus e o nosso Deus, aleluia, Ele sabe quantos fios ainda tem, aleluia. Está lá em Lucas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todas contadas. Estão todas contadas, aleluia. Imagina quantas pessoas no mundo, irmãos, que estão aqui. E Deus sabe, aleluia, de todos os fios de cabelo. Isto é zelo, irmãos. Por mais que eu ame uma pessoa, que eu admire, que eu ame de todas as forças, de todo o meu ser, irmãos, que zele dela todo momento, não conseguirei contar todos os dias os fios dos seus cabelos. Não conseguiria humanamente dizendo, mas o nosso Deus,
aleluia, Ele consegue, irmãos. Esse é o zelo, é o cuidado de Deus para a minha vida e a tua vida. Não são vós mais preciosos que os pássaros e os pardais? Aleluia, somos mais preciosos, irmãos. Vamos começar, aleluia, a abrir a nossa visão. Deus, eu quero enxergar mais este zelo do Senhor para comigo, Senhor. Aleluia, quero ser mais grato a Ti, Senhor Deus, porque grande é a Sua misericórdia que tem alcançado até a 1000ª geração. Eu quero tomar posse disso, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes choramos, né? Choramos e as lágrimas escorrem e nós pensamos assim, ninguém está vendo essa lágrima escorrer. Às vezes choramos dentro do quarto com a porta fechada, às vezes entramos dentro do banheiro e choramos dentro do banheiro porque nós queremos esconder, né, a nossa fraqueza. Às vezes viemos pelo culto, irmãos, e a palavra, né, começa a falar, o Espírito Santo começa a mover, e às vezes nós engolimos o choro, dá até um nó na garganta, e deixamos escorrer escapar algumas lágrimas dos nossos olhos. E você pode ter certeza que Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está vendo todas as lágrimas. Aleluia. Antigamente, Presbítero Fonseca, os romanos e os gregos, eles tinham uma tradição que, em um momento fúnebre, as pessoas que ali choravam, eram coletadas as lágrimas num frasco. Existia frasco de vidro, frasco de pedras preciosas, frascos de argila, todos os tipos de frasco, e era coletado e era colocada junto ali a pessoa que estava sendo velada. E ali era como se fosse o sentimento que estava sobre aquela pessoa. Aleluia, quanto muitas vezes estamos em situações assim, parece que estamos no funeral, aleluia, parece que chegou na nossa vida, né, na nossa casa, parece que foi um funeral. O que está acontecendo? E nós perdemos o controle, irmãos, porque são situações inusitadas, inéditas, que nós não passamos ainda. E as lágrimas começam a jorrar. Mas saiba que esta noite, Deus está coletando, aleluia, em frascos, aleluia, a nossa lágrima. E essas lágrimas, elas são guardadas e postas diante de Deus. Não estou falando isso de mim mesmo, mas está escrito na palavra do Senhor, aleluias. Salmo 56, versículo 8. Pois as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro. Todas estão sendo registradas, aleluia, todas as lágrimas que derramamos diante de Deus, aleluia, pelas labutas, dificuldades, perseguições nesta vida, Deus está registrando todas, nada passa desapercebido do nosso Deus. Isto é zelo de Deus, irmãos. Ainda que choramos, que as lágrimas escorram, tentamos expressar o nosso sentimento, aleluia, para alguém que nós amamos, aleluia, as pessoas não conseguem, aleluia, nos ajudar. Porque muitas vezes são lutas espirituais, irmãos, são batalhas travadas, porque estamos na presença de Deus, estamos pagando um preço para ir para o céu. Aleluia, mas não perca, aleluia, a esperança. Acredite que você tem um Deus zeloso. Nós temos um Deus zeloso que vela por nós dia e noite. Ele está escrevendo, aleluia, todas as suas lágrimas no livro, aleluia. Deus não te desampara. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E quantas vezes nós pensamos, né? Pensamos e vários pensamentos nós achamos que ninguém está vendo. Será que Deus escutou esse pensamento que eu acabei de pensar agora? Será que Deus pensou que eu pensei que Ele não está comigo? Às vezes pensamos e nem pensamos que Deus está vendo, né? Ouvindo o nosso pensamento, porque os nossos pensamentos, irmãos, eles gritam diante de Deus. Mas como assim? Porque quando nós pensamos, aleluias, algo que emana dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, como um sentimento que nós, muitas vezes que nós não conseguimos expressar, ele grita, aleluias, e Deus está lá olhando, irmãos. E Deus está fazendo, levantando um memorial, aleluia, diante de todos os pensamentos, aleluia, que tem passado em nossa cabeça. Então, toda vez que você agora pensar em algo,
pensar naquilo que está rodeando na sua vida, aquilo que aconteceu, aquilo que vai acontecer. Saiba, aleluia, que ainda que nós tentamos, aleluia, esconder os nossos pensamentos das pessoas que nos rodeiam, mas esses pensamentos estão gritando diante de Deus, e Deus, Ele está levantando um memorial, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Malaquias capítulo 3, versículo 16, e o Senhor atendeu, e ouviu um memorial, e foi escrito diante dele, para que os que temam o Senhor, e para os que se lembram do seu nome, aleluias. Deus está levantando um memorial, irmãos, para que tudo isso que está passando na nossa cabeça, aleluia, por esses dias, e nós não temos entendido porque esses pensamentos têm vindo à nossa mente, mas Deus está ouvindo e Deus está zelando destes pensamentos, aleluia, porque nós somos um povo escolhido de Deus, e um memorial está sendo levantado, aleluia, para a adoração do nome do Senhor. Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus, Ele é zeloso, e nem os pensamentos nossos passam desapercebidos diante dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes pensamos, né? E agora, o que vai ser de mim, né? Como eu vou conseguir resolver esse problema? Acabou o dinheiro, a saúde está pouca, as pessoas parecem que não acreditam mais em mim. Mas em Salmos capítulo 37, versículo 23, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, Ele confirma os passos do nosso andar. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluias, não é eu que estou falando. Os nossos passos, irmãos, são confirmados pelo Senhor. Os nossos passos, o meu e o seu. Aleluias, porque a bondade, irmãos, se nós mesmos, nós não teríamos. Mas quando aceitamos a Jesus, e agora mudamos, renovamos a nossa vida, as coisas velhas já passaram, tudo que fez novo, nós começamos a mudar o jeito de pensar, não queremos mais viver como antigamente. Aleluias, buscamos agora ser bom em Jesus, ser bom em Deus, porque quando nós vamos fazer algo para alguém, ou fazer alguma coisa, nós pensamos, Senhor Jesus, o que você acha disso? Porque hoje a maldade, irmãos, aleluia, nós repudiamos mais, porque nós não fazemos mais para nós. Nós optamos em fazer o bem, porque Jesus está vendo. Jesus, Ele nos salvou, nos libertou. Jesus, quantas coisas boas que Jesus tem feito. Ou seja, como gratidão a Ele, nós buscamos ser bons, irmãos. Ainda que o mal esteja impregnado na carne nossa, mas nós optamos em ser bons. E Deus, Ele confirma os nossos passos, aí ficamos preocupados, porque tudo isso está acontecendo. E muitas vezes achamos que Deus não está vendo. Mas saiba que você optou em servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele, aleluia, que quebra um coração duro, aleluia, que Ele muda o curso natural da vida, aleluia, para abençoar um servo seu. Se tentarmos colocar um dia de vida, a Bíblia fala, quem colocará um dia, quem acrescentará um dia de vida, aleluia, ninguém consegue, né? Ninguém consegue. E Deus, Ele nos justifica perante os homens, e Deus, Ele começa a mover o sobrenatural, abrindo as portas, aleluia, falando dentro do coração das pessoas, aleluia, para que as pessoas também nos abençoem. Deus colocando pessoas boas e fazendo com que a gente entre em algum lugar e saia de algum lugar, aleluia, pela responsabilidade dEle. Ele colocando palavra em nossas bocas e nos guiando, né, nas nossas decisões. Ele que nos justifica. Então quero te dizer esta noite, pare de confiar nas suas forças, aleluia, pare de duvidar, aleluia, no poder de Deus. Deus tem zelado, é Deus que tem confirmado, ainda que as coisas não tenham acontecido do seu jeito, no seu tempo, aleluias, mas é Ele que confirma os seus passos, aleluias. Se é Deus que confirma os seus passos, como diz a palavra, por que nós temos que esperar a confirmação aqui na terra? Não é assim. Nós não somos deste mundo, irmãos, estamos emprestados aqui, aleluias. Possamos a partir desta noite, Deus, é o seu zelo para comigo, Senhor Deus,
Eu acredito, Senhor Deus, que o Senhor confirmará os meus passos, as minhas decisões, os meus projetos, Senhor Deus. Pai querido, nos meus pensamentos, ó Pai, nas minhas intenções, Senhor Deus, eu sei que o Senhor confirmará, Senhor Deus, eu quero descansar em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nada fica sem resposta diante de Deus. Acredite, nada fica sem resposta diante de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem orado e pedido. Eu não sei como você tem conversado com Deus. Mas em Isaías capítulo 65, versículo 24, vai falar: antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia. Mas como pode ser isso? Ainda de eu terminar de concluir a minha oração para Deus, Deus já estava, aleluia, me ouvindo e já me respondendo, aleluia. Porque nós muitas vezes pensamos: não, mas o Senhor tem que responder desta forma, Senhor. Se o Senhor não me apresentar aqui pessoalmente, Senhor Deus, queremos determinar como Deus nos responderá. Mas Deus tem falado através de sinais, e muitas vezes nós temos endurecido o nosso coração. Deus não se dá os caprichos da nossa vida, não. Aleluia, que possamos ficar percebido, Deus. Eu quero, aleluia, que a minha visão espiritual, Senhor Deus, abra, Senhor Deus, a partir de hoje, Senhor Deus. E sei, aleluia, que o Senhor já tem me respondido as minhas orações, Senhor. Porque a palavra, aleluia, foi dito que antes mesmo de eu concluir a minha oração, o Senhor já estava me ouvindo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus zelando, é Deus guardando de nós todo momento, aleluia, que possamos aproveitar isso, aleluia, este tempo que passamos aqui nesta terra, aleluia. Isso são bênçãos para nós aqui nesta vida, irmãos. Aleluia, não somos filhos de qualquer um, não. Somos filhos daquele que fez os céus e a terra. Somos filhos do Criador, que criou todas as coisas e fez todas as coisas, irmãos. Desde os animais, os seres humanos, tudo, irmãos. Todas as plantas. Somos filhos do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele se importa conosco. Já foi falado aqui esta noite em Romanos capítulo 8, versículo 28, mas eu quero voltar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluias. Como temos amado a Deus. Como temos nos lançado nos braços de Deus, irmãos. Aleluias. É como você, aleluias, mediante uma piscina, né? Aleluia, e pular dentro dela, aleluia, sem reservas, sem medo de afogar, irmãos. Você pular, aleluia, nos braços de Deus, aleluia, sem medo de perder, sem reservas, que possamos, Senhor, é a Tua palavra que está dizendo, Senhor Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus, será que eu tenho amado, Senhor Deus, de uma forma plena, Senhor Deus, ou não tenho me lançado aos Teus braços, ó Deus? Eu tenho deixado os problemas, as dificuldades, Senhor Deus, ofuscar este amor, ó Pai. Porque muitas vezes a adversidade, a dúvida, vai endurecendo, enrijecendo o nosso amor para Deus. Eu vejo como os animais, né, nos ilustram muito bem, né? Às vezes as pessoas falam que animal não tem sentimento, né? E eu não quero pregar heresia esta noite. Mas da mesma forma a gente podemos comparar uma criança também, né? Que tem sentimento. Que às vezes a gente faz alguma coisa que para um adulto ele não receberia bem. Talvez ficaria nervoso, ficaria magoado. A Bíblia fala que o irmão ofendido, né? É mais difícil, né, do que conquistar uma cidade forte. E a criança, né, um animal, eles têm um coração puro e sincero. E rapidamente esquece, nem lembra, né, nem imagina ou releva ou mensura aquilo que foi feito. Mas quem está perto? Quem está perto porque confia. Quem está perto, aleluia, porque gosta. Quem está perto porque sente bem. Assim é um filho para com os pais, né, um animal de estimação. E nós para com Deus? Quando Deus nos diz não, quando Deus fala assim, agora você vai ter que ficar um pouco aí sentado, quando Deus nos coloca em alguns lugares,
e nós começamos a ficar ofendidos com Deus, irmãos, e o nosso amor para com Ele começa a ficar comprometido. Aleluia, nós passamos a não enxergar o cuidado dEle. Eu quero te dizer, irmãos, esta noite, que Deus não deixa de cuidar quando estamos ofendidos. Deus não deixa de cuidar. Pelo contrário, irmãos, Deus está nos ensinando, aleluias, a como amar Ele. Aleluias, a como amar Ele, aleluias, porque Deus não paga o mal com o bem, não é assim como nós fazemos, irmãos. Deus, Ele paga, aleluias, o bem, com o bem, irmãos. Deus paga com o bem, aleluias, e este amor, aleluias, Deus vai nos mostrando que as coisas todas vão contribuindo, e nós não entendemos isso. Mas quando estamos amando a Deus, né, ligado com Ele, e aceitando a vontade dEle sobre a nossa vida, irmãos, nós começamos a ficar surpreendidos. Nossa, mas como isso foi acontecer? Como isso foi acontecer, aleluias, na minha vida, irmãos? Como este milagre foi acontecer? Às vezes, eu não sei, pode ser qualquer coisa. Um dinheiro que te veio na hora que você não estava esperando, uma pessoa que você estava pensando em encontrar e de repente Deus coloca no teu caminho. Às vezes era uma causa, uma justiça que estava tempos parado e de repente Deus move as águas e tudo começa a ficar ao seu favor. Às vezes pessoas estão na fila esperando muitas coisas há tanto tempo e de repente Deus te coloca em primeiro lugar da fila. Aleluias. Às vezes quantas pessoas estão sendo privadas de muitas coisas aqui na terra, e Deus começa a te fornecer, irmãos, recursos para que você seja diferenciado, aleluia, e sobressaia sobre as outras pessoas. Nós não entendemos, mas é o amor, é o agir de Deus, e muitas vezes nós achamos que Deus não está fazendo. Aleluias, não é assim como foi com o profeta, que Deus mandava carne através de uma ave carnívora, irmãos. Era Deus. Mas Deus, Ele age também no silêncio. Aleluia. Vamos começar a escutar Deus no silêncio, irmãos. Vamos começar a ouvir, aleluia, entender que este amor que Ele quer que aumente, cresça dentro de nós, irmãos. Aleluia. É para que cresçamos diante dEle, para que sejamos mais usados e possamos ser canal de bênção aqui na terra para as outras pessoas. Aleluias, mas acredite que mediante esta caminhada de fé, irmãos, aleluias, nada vai faltar para você. Deus, aleluia, te sustentará nesta caminhada, porque aquele que nos chamou não foi o homem, mas sim foi Deus, o dono da obra, aquele que nos favorece, né, que nos dá a salvação. Aleluias, em Filipenses 4, capítulo 4, verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Aleluias. Então fique tranquilo, irmãos. Fique em paz. Aleluias. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o nosso Deus zeloso. Leve essa palavra com você. Aleluias. E saiba que o nosso Deus, irmãos, Ele vela por nós dia e noite, no nosso deitar e no nosso levantar, no nome de Jesus. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém? Amém? Louvado seja o nome de Jesus.